Desde muito cedo, Dom Pedro II demonstrou ser completamente diferente de qualquer outro governante que o Brasil já havia visto. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam nos corredores do palácio ou se deixavam levar pela despreocupação natural da infância, Pedro mergulhava em livros, mapas, pergaminhos e instrumentos científicos. Aos 5 anos, já reconhecia letras e símbolos. Aos 7, lia pequenos textos. Aos 9, discutia temas complexos com seus tutores como se fosse um jovem prodígio moldado pela necessidade e pelo destino. A perda precoce da mãe e o afastamento constante do pai o transformaram em alguém introspectivo, sério e silencioso. O menino que herdaria o trono cresceu rodeado mais por livros do que por afeto. E talvez por isso desenvolveu uma ligação quase visceral com o conhecimento, como se cada página virada fosse uma maneira de preencher o vazio emocional que o acompanharia por toda a vida. Os melhores professores do Império foram convocados para moldar sua educação. Nomes como Dionísio Gonçalves, Frei Pedro de Santa Mariana e o cientista Luiz da Câmara Cascudo ocuparam posições importantes em seu aprendizado. Pedro estudava geografia, latim, história natural, álgebra, astronomia, filosofia e retórica, com a disciplina severa de alguém consciente de suas responsabilidades. Aprendeu francês, inglês e alemão tão cedo que, aos 14 anos, já escrevia cartas e mantinha conversas com fluidez surpreendente. Com o tempo, seu entusiasmo por outras línguas o levou a estudar árabe, grego, hebraico, sânscrito e até tupi-guarani. Era, de fato, um poliglota raríssimo, um homem que tratava idiomas como portas de entrada para novos mundos. Mas sua mente não se limitava aos livros. A astronomia despertava nele um fascínio quase poético. Observar o céu estrelado do Rio de Janeiro era, para o jovem imperador, uma forma de contemplar sua própria pequenez diante do universo. Pedro II anotava a posição de estrelas, calculava órbitas, registrava fenômenos e correspondia-se com astrônomos estrangeiros. Também nutria interesse profundo pela botânica e pela geologia, catalogando plantas, minerais e insetos encontrados em viagens curtas nas redondezas. Em muitos aspectos, ele se parecia mais com um acadêmico que com um monarca prestes a ser coroado. Para os que conviviam com ele, não era raro ver o príncipe isolado em algum canto do palácio, com livros empilhados ao lado e um olhar concentrado que denunciava sua paixão pelo aprendizado. Esse comportamento, ao invés de afastá-lo do mundo, o conectava a ele de uma maneira única. Pedro II compreendia que o conhecimento, antes de servir para enfeitar sua própria mente, seria o instrumento essencial para construir um Brasil moderno, integrado e capaz de dialogar com as potências internacionais. Ele sabia que governar não era apenas exercer autoridade, mas entender profundamente a realidade do povo, do território e das forças que moldavam o mundo. À medida que se aproximava da adolescência, sua reputação começava a ultrapassar os limites do império. Intelectuais europeus expressavam curiosidade sobre o menino brasileiro que lia como um adulto e estudava como um sábio. Alguns visitantes estrangeiros relataram em cartas e diários o espanto que sentiram ao conversar com ele. Era como se Pedro II estivesse predestinado não apenas a ocupar um trono, mas a reinventar a própria ideia do que significava ser um imperador. Com a maioridade antecipada aos 14 anos, o jovem Pedro assumia a responsabilidade de governar um país gigantesco, diverso e repleto de desafios. E, embora ainda carregasse a timidez da juventude, carregava também uma vantagem rara, uma mente curiosa, disciplinada e profundamente comprometida. Seria essa mentalidade, mais científica do que aristocrática, que moldaria os caminhos do Segundo Reinado e iniciaria uma das fases mais transformadoras da história brasileira.
E foi justamente essa sede de conhecimento que transformaria o palácio em algo além de uma residência imperial. Nas décadas seguintes, ele se tornaria um verdadeiro laboratório vivo, repleto de instrumentos, ideias e experimentos. Com a consolidação de seu governo, Dom Pedro II finalmente teve liberdade para moldar o paço imperial de acordo com seus interesses intelectuais. O palácio, antes símbolo de luxo e poder, transformou-se em um centro pulsante de estudos científicos, um lugar onde telescópios conviviam com manuscritos raros, onde máquinas experimentais ficavam lado a lado com mapas e instrumentos botânicos. O gabinete do imperador, especialmente, era o coração desse laboratório. Era um ambiente silencioso, mas fervilhante de ideias, uma espécie de santuário da curiosidade humana. Ali, Pedro II passava horas estudando. Analisava fósseis enviados de diferentes regiões do país, observava fenômenos astronômicos com lunetas potentes e catalogava achados naturais em cadernos organizados. Seus instrumentos vinham de vários lugares do mundo. Microscópios alemães, telescópios ingleses, lentes francesas e equipamentos americanos. O imperador colecionava tudo o que pudesse ampliar seu entendimento da natureza e do universo. Era comum que cientistas estrangeiros, ao visitarem o palácio, se surpreendessem ao encontrar um imperador discutindo composição mineralógica, técnicas fotográficas ou teorias botânicas. Além disso, Pedro II financiava expedições científicas pelo território brasileiro. Naturalistas viajavam pela Amazônia, pelo Cerrado, pelo Pantanal e pelo sertão nordestino, trazendo espécimes, plantas, mapas e registros que enriqueciam os estudos do imperador. Ele não apenas apoiava essas pesquisas, lia tudo o que chegava, debatia conclusões, incentivava novas investigações. Era como se sua mente estivesse permanentemente em busca de novas fronteiras. O palácio também se tornou um espaço de trocas internacionais. Correspondências diárias chegavam de Paris, Londres, Viena e Boston. Em muitas delas estavam cientistas renomados discutindo experimentos, enviando publicações e pedindo a opinião do imperador brasileiro. Essa rede de contatos fez do Brasil uma peça importante no mapa científico do século XIX, e Pedro II era frequentemente convidado a participar de sociedades científicas internacionais. Mas não era apenas o gabinete que respirava ciência. O palácio inteiro carregava evidências dessa modernização cultural. Salas eram usadas para exibição de livros raros, globos terrestres e coleções botânicas. À noite, o imperador muitas vezes subia ao terraço para observar o céu com seus telescópios, apontando planetas, cometas e nebulosas enquanto anotava dados com rigor. Essa intensa atividade científica não era um hobby aristocrático. Era seu instrumento para entender o Brasil profundamente. Ao estudar seus recursos naturais, suas florestas, rios e formações geológicas, Pedro II tentava preparar o país para um futuro de desenvolvimento econômico. Ele acreditava que a ciência não era um luxo, era a base para um país próspero. E entre todas as paixões do imperador, nenhuma simbolizou tanto o avanço tecnológico do Segundo Reinado quanto a fotografia, uma inovação que mudaria para sempre a forma como o Brasil se enxergaria. Quando as primeiras notícias sobre o daguerreótipo chegaram ao Brasil em 1839, o jovem Dom Pedro II ficou absolutamente fascinado. A ideia de capturar a luz, de transformar a realidade em imagem, parecia quase mágica para alguém tão apaixonado por ciência. Ele não apenas estudou a teoria por trás do processo, decidiu se tornar um dos primeiros brasileiros a dominá-lo. Poucos anos depois, Pedro II se tornaria oficialmente o primeiro fotógrafo do Brasil, posição singular para um chefe de Estado. A fotografia, ainda rudimentar e complexa, exigia equipamentos pesados,
produtos químicos delicados e uma técnica meticulosa. Mas o imperador não se intimidou. Instalou câmeras, placas de metal e soluções químicas no próprio palácio. Suas primeiras imagens capturavam cenas simples, jardins, esculturas, funcionários da corte e a paisagem da Baía de Guanabara. Essas fotografias, algumas preservadas até hoje, revelam um olhar atento, preciso e curioso, mais artístico do que político. Sua relação com Louis Daguerre, o inventor da fotografia moderna, fortaleceu esse interesse. Trocaram cartas, ideias e registros. Em pouco tempo, o Brasil passou a ser um dos países pioneiros na fotografia nas Américas, e Pedro II transformou a inovação em ferramenta científica. Ele fotografava plantas, insetos, construções e até documentos para arquivamento. A fotografia se tornou não apenas uma arte, mas uma forma de registro histórico. No entanto, seu legado fotográfico não se resumia às câmeras que ele manejava. Pedro II incentivou fotógrafos profissionais a viajarem pelo país, capturando paisagens, obras públicas, rios, montanhas, cidades, vilas e populações diversas. Esses registros foram essenciais para documentar o Brasil antes de sua grande modernização e se tornaram fundamentais para pesquisas históricas e antropológicas. Ele também utilizou a fotografia como instrumento político. Retratos oficiais passaram a ser produzidos com mais frequência, reforçando uma imagem moderna e progressista do Império. Expedições fotográficas documentavam ferrovias em construção, linhas telegráficas sendo instaladas e cidades se expandindo. Pela primeira vez, o Brasil estava sendo registrado visualmente de norte a sul, em um esforço de documentação que seria impossível sem o impulso do imperador. A fotografia redefiniu a forma como o país se via no mundo, um impacto tecnológico e cultural imenso. E enquanto as imagens começavam a capturar o Brasil em transformação, uma obra gigantesca prometia redesenhar o território nacional. As ferrovias, símbolo máximo da modernização do século XIX. Quando o século XIX avançava em ritmo acelerado, poucos símbolos representavam tão claramente a modernização quanto o apito de uma locomotiva, cortando os vales e montanhas de um país. E no Brasil do Segundo Reinado, essa transformação ganhou força justamente pela visão ousada de Dom Pedro II. Desde jovem, ele enxergava nas ferrovias uma solução prática para um território gigantesco, profundamente desigual e desconectado. Para ele, trilhos não eram apenas estruturas de ferro, eram artérias de um futuro mais unido e funcional. A primeira grande empreitada ferroviária do Brasil começou em 1854, com a inauguração da Estrada de Ferro Petrópolis, também conhecida como Estrada de Ferro Mauá. Embora sua extensão fosse pequena, ela representava uma verdadeira revolução. A partir daquele momento, o país dava um passo concreto em direção à integração econômica e territorial. Dom Pedro II acompanhou de perto cada etapa do processo, desde os estudos iniciais até as viagens inaugurais. Ele acreditava que, sem transporte rápido e eficiente, o Brasil jamais conseguiria competir no cenário mundial. A expansão ferroviária não era simples. Envolvia engenharia complexa, custos elevados e um terreno desafiador, repleto de montanhas, rios, florestas densas e longas distâncias. Para cada quilômetro de trilho instalado, era necessário enfrentar barreiras geográficas e políticas. A elite agrária, acostumada ao transporte lento e barato por mulas, resistia a mudanças que poderiam alterar seus lucros e modos de produção. Ainda assim, Pedro II não recuou. Incentivou empresas estrangeiras a investirem no Brasil, trouxe engenheiros qualificados e apoiou leis que facilitavam a construção de ferrovias. O impacto foi rápido e profundo. O café, principal produto da economia brasileira, ganhou um caminho mais eficiente até os portos.
Cidades que antes eram isoladas se tornaram polos de desenvolvimento. Novas rotas comerciais surgiram. E, pela primeira vez, trabalhadores passaram a circular com mais facilidade entre regiões, levando ideias, culturas e oportunidades. As locomotivas rugiam nas manhãs tropicais, carregando toneladas de riqueza e esperança. A paisagem brasileira se transformava diante dos olhos da população. Trilhos brilhantes cortavam florestas e plantações. Estações eram erguidas no coração de vilarejos e engenhosas pontes metálicas atravessavam rios caudalosos. Cada novo trecho inaugurado era motivo de celebração, acompanhado por discursos, festas e o orgulho de uma nação que finalmente se conectava. Mas para Dom Pedro II, as ferrovias eram mais do que progresso econômico. Elas eram a base de um projeto nacional, unir o país. Ele acreditava que um império extenso como o Brasil só se manteria forte se suas regiões se comunicassem, trocassem mercadorias, circulassem ideias. Trilhos significavam estabilidade política, significavam futuro. Ao final do Segundo Reinado, o Brasil já tinha milhares de quilômetros de ferrovias, um feito gigantesco para um país jovem e enfrentando inúmeros obstáculos. O imperador, muitas vezes visto observando locomotivas ou estudando mapas ferroviários, sabia que aquela obra não era apenas sua, era um legado para as próximas gerações. E se as ferrovias aceleravam o transporte, uma outra tecnologia revolucionária encurtaria distâncias como nunca antes visto. O telégrafo, que transformaria o Brasil em parte da rede global de comunicação instantânea. Antes do telégrafo, comunicar-se entre províncias brasileiras era uma tarefa lenta e imprevisível. Mensagens levavam semanas, às vezes meses, para cruzar o país. Governar um território tão vasto era um desafio constante, marcado por atrasos, erros e falta de coordenação. Dom Pedro II, atento às transformações tecnológicas do mundo, sabia que isso precisava mudar. E quando a novidade do telégrafo elétrico começou a se espalhar pela Europa e pelos Estados Unidos, ele viu ali a oportunidade perfeita para modernizar o Brasil. A instalação das primeiras linhas telegráficas exigiu planejamento, mão de obra especializada e investimentos significativos. Equipes inteiras percorriam florestas, sertões e serras, carregando postes, rolos de fio e equipamentos delicados. Era um trabalho árduo, frequentemente ameaçado por tempestades, animais selvagens e condições adversas. Mesmo assim, o imperador acompanhava tudo com grande entusiasmo. Não raramente aparecia de surpresa em trechos de instalação para visitar trabalhadores e observar o andamento da obra. Seu interesse não era apenas administrativo, era científico. Ele queria entender como cada mecanismo funcionava, como as correntes elétricas percorriam os fios e como mensagens podiam cruzar distâncias tão imensas em poucos segundos. Quando as primeiras estações começaram a operar, o impacto foi imediato. Governadores trocavam informações em minutos, o exército coordenava ações com mais eficiência e jornais recebiam notícias internacionais quase em tempo real. O país, antes isolado por sua própria geografia, começava a pulsar como uma rede integrada. A expansão do telégrafo não conectou apenas regiões brasileiras, também aproximou o país do mundo. Em pouco tempo, o Brasil se integrou às linhas internacionais, permitindo comunicação com a Europa e os Estados Unidos. Pela primeira vez, o Império conseguia acompanhar debates científicos, eventos políticos e revoluções tecnológicas quase no mesmo ritmo das potências globais. Para Dom Pedro II, o telégrafo representava a vitória da razão sobre o atraso. Com fios, postes e sinais elétricos, o Brasil dava um salto para o futuro. E o imperador estava lá, a cada passo, garantindo que aquela inovação fosse mais que um experimento, fosse uma conquista nacional.
Mas o telégrafo era apenas uma peça do vasto mosaico de invenções que encantavam o monarca. E entre invenções, cientistas e visionários, Dom Pedro II construiria um dos legados mais fascinantes de sua trajetória. Se havia uma característica que definia Dom Pedro II, além de sua erudição, era sua capacidade de reconhecer talento e de aproximar o Brasil dos maiores inventores do mundo. Em uma época de mudanças rápidas, surgimento de máquinas revolucionárias e ideias transformadoras, ele se destacava como um monarca que não apenas admirava essas inovações, mas participava ativamente delas. Sua ligação com inventores de renome internacional começou cedo. Pedro II mantinha correspondência com cientistas europeus, pedindo livros, instrumentos e relatórios sobre descobertas recentes. Ele financiou pesquisas, apoiou expedições e incentivou a criação de museus e instituições científicas. Sua visão ultrapassava as fronteiras do império. Ele queria conectar o Brasil à vanguarda do pensamento mundial. Entre todos os encontros históricos que viveu, um dos mais icônicos ocorreu com Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Em 1876, durante a Exposição Universal da Filadélfia, Dom Pedro II visitou o estande de Bell. Curioso e atento, aproximou-se do aparelho e perguntou: "O que é isto?" Bell explicou rapidamente o funcionamento. O imperador, então, colocou o ouvido no dispositivo e ouviu a famosa frase transmitida pela voz do inventor: "My voice reaches you." Surpreso, Pedro II exclamou: "Isso é maravilhoso." Ele se tornou, naquele instante, a primeira pessoa fora dos Estados Unidos a utilizar o telefone. Um marco histórico que reforça sua imagem de pioneiro tecnológico. Sua admiração por invenções não se restringia ao telefone. Ele acompanhava avanços na fotografia, no transporte, na medicina, na geologia, na astronomia e na química. Participava de demonstrações públicas, avaliava projetos e mantinha estreito contato com mentes brilhantes de seu tempo. Em suas viagens ao exterior, visitava universidades, fábricas, museus e laboratórios, absorvendo tudo o que pudesse beneficiar o Brasil. Além disso, Dom Pedro II patrocinou expedições científicas em terras brasileiras, apoiou naturalistas estrangeiros como Agassiz e Hart, fundou instituições de pesquisa e estabeleceu coleções científicas que até hoje fazem parte do patrimônio nacional. Seu entusiasmo era tão grande que, em muitos casos, pagava do próprio bolso por estudos, equipamentos e viagens. O imperador enxergava a ciência como motor do progresso. E essa crença guiou suas ações, da fotografia ao telégrafo, das ferrovias ao telefone, dos museus às sociedades científicas. Sob seu governo, o Brasil viveu um dos períodos de maior integração tecnológica de sua história. E para que toda essa modernização tivesse impacto duradouro, Dom Pedro II sabia que um elemento era indispensável: a educação, que ele considerava o verdadeiro alicerce de uma nação civilizada. Para Dom Pedro II, a ciência era o motor do progresso, mas a educação era o combustível que o mantinha vivo. Desde muito jovem, ele acreditava que nenhuma nação poderia prosperar verdadeiramente se sua população permanecesse presa à ignorância. Era uma convicção profunda, quase pessoal. O imperador, que dedicava horas diárias ao estudo, via na educação o caminho mais seguro para transformar o Brasil em um país moderno, culto e competitivo no cenário mundial. Seu governo marcou uma expansão significativa do ensino. Embora ainda longe do ideal, a criação de escolas primárias, ginásios e instituições de ensino superior ganhou força durante o segundo reinado. Pedro II visitava escolas, conversava com professores, anotava necessidades e cobrava melhorias. Muitas vezes, sua presença deixava funcionários surpresos.
Não era comum ver um imperador caminhando entre carteiras de madeira, perguntando a crianças sobre suas lições. Para ele, o aprendizado era mais que política, era missão. Pedro II também ampliou a Biblioteca Nacional, tornando-a um dos maiores centros de documentação da América Latina. Incentivou traduções de obras científicas e literárias, investiu na compra de livros raros e viabilizou o acesso ao conhecimento para pesquisadores e estudantes. Sua intenção era clara: formar uma elite intelectual brasileira capaz de dialogar com o mundo, produzir ciência e desenvolver soluções para os problemas do país. Mas talvez seu gesto mais ousado tenha sido o incentivo às bolsas de estudo no exterior. Jovens promissores eram enviados para universidades europeias, onde estudavam engenharia, medicina, química, física e outras áreas essenciais para a modernização nacional. Muitos desses estudantes retornavam com novas ideias, tecnologias e métodos que ajudariam a moldar o futuro do Brasil. No entanto, essa visão educacional não estava livre de obstáculos. A elite rural, interessada no atraso que mantinha estruturas tradicionais, resistia a investimentos em ensino público. O orçamento era limitado e muitas vezes a política se sobrepunha às necessidades sociais. Ainda assim, o imperador seguia firme. Sua famosa frase, "Se eu não fosse imperador, seria professor", não era uma metáfora, expressava sua verdadeira vocação. Pedro II acreditava na educação como forma de emancipação. Para ele, alfabetizar o povo era libertá-lo. E embora seu projeto não tenha alcançado todo o potencial desejado, o legado que deixou abriu caminhos para o desenvolvimento intelectual do país. Mas nem toda visão, por mais brilhante que seja, resiste ao peso das mudanças políticas. E quando a monarquia caiu, grande parte do que Dom Pedro II construiu foi engolida pelo silêncio. A proclamação da República em 1889 foi um divisor de águas não apenas político, mas científico. Com o golpe militar que depôs Dom Pedro II, muitos dos projetos que ele idealizou e financiou com tanto empenho foram interrompidos abruptamente. A nova elite republicana, preocupada em consolidar seu poder e redefinir a identidade nacional, não demonstrou interesse em preservar o legado científico do antigo regime. O que não era imediatamente útil simplesmente ficou de lado. Instituições que dependiam diretamente do apoio do imperador, como museus, observatórios e expedições científicas, passaram a enfrentar cortes de orçamento e abandono. Relatórios deixaram de ser produzidos, coleções ficaram empacotadas em gavetas empoeiradas, pesquisas perderam continuidade. Muitos dos estudiosos que haviam sido incentivados por Pedro II não encontraram mais espaço para desenvolver seus trabalhos. As ferrovias, uma das maiores paixões do imperador, sofreram com a falta de manutenção e descontinuidade de projetos. O país, que dava passos importantes rumo a uma infraestrutura moderna, viu obras serem paralisadas e linhas abandonadas. O telégrafo, embora continuasse funcionando, deixou de receber investimentos estratégicos. A educação, que Pedro II considerava essencial, foi negligenciada. Não houve ampliação real do ensino público e as desigualdades se aprofundaram. A fotografia, que havia florescido graças ao entusiasmo imperial, perdeu incentivo institucional. Arquivos fotográficos importantes ficaram esquecidos por décadas. O mesmo aconteceu com estudos de geologia, botânica, arqueologia e linguística, que dependiam diretamente do patrocínio do imperador. Dom Pedro II, já no exílio em Paris, acompanhava tudo com tristeza. Lia jornais, cartas e relatos que chegavam até ele, percebendo que muito do trabalho de sua vida se dissolvia rapidamente. Seu sonho de transformar o Brasil em uma potência científica e cultural parecia escorrer pelos dedos
da nova república, que priorizava questões políticas imediatas, negligenciando a construção intelectual do país. Somente décadas depois, historiadores começaram a revisitar sua trajetória com um olhar mais justo. Descobriram que Dom Pedro II havia sido um dos maiores incentivadores da ciência no hemisfério sul e que seu governo representou o período mais fértil de modernização antes da chegada do século XX. Seu legado permanecera, mesmo invisível, nos museus que sobreviveram, nos arquivos fotográficos resgatados, nas primeiras ferrovias do país e no impulso científico que, apesar de abafado, deixou marcas profundas. E assim, ao revisitar sua trajetória científica, entendemos que o último imperador do Brasil deixou mais do que obras. Deixou um projeto de país. A história de Dom Pedro II, como patrono da ciência, revela um Brasil que quase foi. Um país que poderia ter se tornado referência intelectual, tecnológica e cultural no século XIX. Suas iniciativas em fotografia, educação, ferrovias, telégrafo, pesquisas científicas e intercâmbio internacional mostraram um governante que pensava muito além de seu tempo. Ele não apenas acompanhava a modernidade, buscava trazê-la para dentro do Brasil. E embora a República tenha apagado parte desse legado, a semente plantada pelo imperador continuou germinando silenciosamente. Muitos dos avanços posteriores só foram possíveis porque Pedro II abriu caminhos, trouxe ideias e investiu em conhecimento. Agora eu quero saber, qual dessas inovações do segundo reinado mais te surpreendeu? E me diga também, qual história você quer ver no próximo vídeo do canal? A sua sugestão pode ser o tema do próximo grande episódio.